Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aí, para gravar mais um tutorial aí do FreeCAD e dessa vez a gente vai modelar um componente dinâmico utilizando a parametrização do FreeCAD. Antes de começar o vídeo, eu queria só avisar vocês que eu vou estar voltando a postar vídeo aqui no canal. Então, se você quer mais conteúdo igual esse, se inscreve no canal. Não esquece de dar o joinha aí pra gente, que ajuda bastante a gente. E divulguem nos seus grupos. Você que faz faculdade, de arquitetura, engenharia, divulgue aí nos seus grupos, mostre para as pessoas que não é só software da Autodesk que tem qualidade. Então vamos lá, para o vídeo de hoje. Eu estou aqui com o FreeCAD aberto e vou criar um novo arquivo aqui, para a gente iniciar. E é o seguinte, eu já estou criando um arquivo aqui, vou colocar na vista de topo. Pronto, a gente já pode começar a modelar. Antes de tudo, eu vou pegar para vocês aqui, eu escolhi na internet um modelo de um sofá. Eu vou pegar as imagens aqui para vocês verem o modelo de sofá que a gente vai fazer. Então, basicamente, seria esse o modelo do sofá que a gente vai modelar hoje, tá? É um sofá bem bacana. Tem um modelo de poltrona também, então a gente vai fazer ele paramétrico para a gente conseguir gerar tanto poltronas quanto sofás de N lugares, de quantos lugares a gente preferir. Então tá aqui. E eu peguei uma imagem também de uma outra versão dele, só que com as medidas para a gente se basear, para a gente fazer a modelagem com base nessas dimensões. Mas a gente pode alterar depois, a gente vai fazer ele paramétrico para a gente poder alterar isso depois. Então vamos lá, eu vou deixar aqui no cantinho e aí conforme a gente for fazendo, a gente pega as medidas, e vai utilizando elas. Então, para a gente criar um componente dinâmico, existem duas formas possíveis. A primeira forma seria utilizar a tabela para a gente pegar os valores, para fazer a parametrização. Só que esse modo de fazer não é tão interessante, porque ele causa alguns problemas quando você vai importar. Um deles é encher a sua árvore de arquivos, E o outro é que quando você clica numa tabela, ela abre do lado e tampa a sua visualização 3D. Só que existe uma segunda alternativa, é a gente colocar as propriedades no próprio componente. A gente cria um objeto e esse objeto vai receber as propriedades desse componente. E é dessa forma que a gente vai fazer hoje, tá bom? Então, para começar, eu vou criar o componente base. Geralmente, eu crio esse componente base utilizando alguma ferramenta aqui do Workbench BIM. E geralmente, esse componente é o ponto. Então, eu clico aqui no ponto, posso deixar ele no 000 mesmo, É sempre bom também a gente trabalhar próximo do ponto de origem, do sistema nosso. Isso facilita demais a gente modelar qualquer coisa, principalmente esses componentes dinâmicos. Então eu vou manter ele aqui no 0, 0. Pronto. Então aqui eu criei o componente ponto. Por que eu utilizo esse componente para poder criar os componentes dinâmicos, para mim poder utilizar ele como portador das propriedades? Porque é um componente que a visualização dele é muito simples. Então ele é só um ponto, tá vendo aqui no centro? Deixa eu tirar o grid. Ele é basicamente um ponto e a gente consegue até reduzir o tamanho dele, então ele fica bem imperceptível na visualização. Eu vou vir aqui, Point Size, e reduzir o tamanho dele para o mínimo possível, que é 1. Então ele praticamente some na visualização. Só quando eu seleciono ele que eu consigo ver. Então esse componente aqui,
o ponto é que eu vou utilizar como base para criar as minhas propriedades, né, para o nosso sofá, né, para a nossa poltrona aqui. Então eu vou voltar à visualização de topo e vou colocar o grid novamente. Então o ponto meu está aqui no 000. Beleza. A gente tem que planejar um pouco antes. Deixa eu voltar aqui a imagem para explicar para vocês. É bom sempre a gente ter, né, uma imagem como base para a gente modelar o nosso componente, nem que seja uma foto, alguma coisa assim. E é bom a gente planejar o que a gente quer parametrizar nesse componente. Porque, por exemplo, eu poderia muito bem parametrizar a largura, né? A largura dele e o comprimento, e não parametrizar, sei lá, a quantidade de lugares, ou a altura do pé, ou o tamanho, a altura dos braços, e por aí vai. Então é interessante eu já planejar o que eu quero parametrizar no meu componente. Isso vai facilitar bastante na hora da gente criar, tá? Porque a gente já tem que ter essa ideia do que a gente quer parametrizado e o que a gente não quer parametrizado. Então aqui, basicamente, eu vou fazer um modelo bem completo. Então a gente vai parametrizar praticamente tudo, né, desse sofá, para vocês terem uma ideia de como pode ficar um componente bem completo, né, com a parametrização bem completa. Então vamos lá. Já com o nosso componente base criado, né, o nosso objeto base criado, eu vou alterar o nome dele para ficar mais fácil para componente. Isso aqui vai facilitar. Deixa eu colocar maiúsculo aqui no início. Esse nome aqui vai facilitar na hora da gente buscar por esse componente quando a gente for escrever alguma função, tá bom? Então eu vou colocar aqui componente, né, que vai diferenciar dos outros objetos que a gente vai criar aqui na nossa árvore, e vai facilitar para a gente também. Então beleza, para a gente criar propriedades nesse objeto é simples. Basta a gente vir aqui nas propriedades dele, né? Vou vir aqui em dados, a gente clica com o botão direito, provavelmente o de vocês vai estar assim, ó, tá? Então vocês vão clicar com o botão direito em cima de alguma propriedade qualquer e vai clicar e vai habilitar mostrar todas. Então vocês clicando nisso vai mostrar mais propriedades daquele objeto, propriedades que geralmente ficam ocultas. E aí, para adicionar qualquer tipo de propriedade, basta vocês clicarem em cima novamente de qualquer objeto, de qualquer parâmetro, né? Clicar em cima com o botão direito e vir aqui adicionar propriedade. Quando vocês clicarem em adicionar propriedade, vai abrir essa janela, né? E nessa janela a gente tem alguns campos bem simples para a gente mexer. O primeiro é o tipo. Então aqui, se vocês clicarem aqui em cima, vocês vão ter uma lista de tipos de parâmetros, né? Tipos de propriedade. Então, por exemplo, aqui tem app, né? Sempre tem app na frente e tem o nome da propriedade. Então, por exemplo, propriedade list link, propriedade link, propriedade length, né, que é comprimento, e por aí vai. Tem número inteiro, tem número flutuante, lista, tem muitos tipos de propriedades para a gente adicionar. A gente vai usar aqui somente alguns tipos, tá? Depois, o segundo parâmetro é o grupo. Esse grupo faz referência a esses títulos aqui, ó, que a gente tem nas propriedades. Por exemplo, base e draft. Serve para a gente separar as propriedades em grupos específicos, tá? Depois a gente tem o campo nome, que seria o nome, né, da nossa propriedade, e a documentação, que seria uma pequena descrição que você pode colocar descrevendo o que essa propriedade faz. Tá bom? Então vamos vir aqui, eu vou colocar propriedade de comprimento, né? Então eu vou querer uma propriedade que tenha o valor métrico. Vou colocar um novo grupo aqui, vocês vão ver que vai aparecer um novo grupo, se eu digitar o nome de um grupo diferente dos que já existe aqui, tá? Eu vou colocar aqui poltrona.
Então, o novo grupo vai chamar poltrona. E vamos colocar algumas propriedades básicas que a nossa poltrona vai ter. Por exemplo, comprimento. Aqui no nome da propriedade é interessante, quando esse nome de propriedade tiver duas palavras diferentes, é sempre bom a gente manter as palavras unidas, tá? E nunca usar caracteres especiais. Por exemplo, cedilha, acento, né? Então, caracteres especiais a gente não usa aqui, porque isso pode causar problemas. Aqui geralmente eu não deixo, e aqui eu deixo desmarcado. Esse nome de grupo de prefixo, se você deixar marcado, quando você for referenciar essa propriedade em algum outro lugar do seu arquivo, essa propriedade vai ter o nome do grupo e depois o nome da propriedade. E isso aqui vai dificultar para a gente na hora da gente parametrizar o nosso componente, tá? Então a gente deixa sempre desmarcado essa opção. E a gente clica em OK. Então, clicando em OK, vocês podem ver aqui do lado que foi criado um novo grupo, né, de propriedades, e aqui foi criada a nossa propriedade comprimento, com valor de zerado aqui. Então, dessa forma que a gente vai criar as propriedades do nosso componente. Eu vou criar agora uma nova propriedade, né, chamada largura. Então, vou vir aqui, clicar com o botão direito em cima de qualquer propriedade, venho em adicionar propriedade, e novamente, vou manter propriedade de comprimento aqui, né, appropriate language, vou manter no mesmo grupo e vou colocar aqui o nome largura. Eu vou clicar em OK. Então, notem que a propriedade largura veio para o grupo de propriedades poltrona. Tá vendo? Então, começando com essas duas propriedades, a gente já pode fazer parametrizar alguns componentes, né? A gente pode já começar a nossa parametrização. Vamos olhar de novo na nossa poltrona. Deixa eu pegar aqui a imagem dela. Então, a gente pode notar que nossa poltrona tem alguns pés, né? Pezinho alto, de madeira, e tem essa base aqui, essa base de madeira. E a gente pode notar que essa base, ela pega todo o comprimento e toda a largura da nossa poltrona, do nosso sofá. Então a gente vai utilizar o comprimento e a largura para parametrizar essa peça, tá bom? Então vamos lá. Então eu estou aqui no Workbench Bin, vou vir aqui para criar um sketch, né? Um esboço. Eu estou no plano XY, tá pessoal? Que eu estou na vista de topo, para facilitar. Beleza. Vou vir aqui, vou criar um retângulo. Eu sempre parto do meu ponto, da minha origem, tá pessoal? Para fazer qualquer peça, porque isso facilita muito depois na hora de posicionar as peças de forma paramétrica. Então eu vou vir aqui, vou criar um retângulo aqui qualquer, mais ou menos, né? Vou clicar na restrição de distância, né, horizontal. Eu posso tanto clicar aqui quanto usar as teclas de atalho, tá pessoal? Por exemplo, a tecla de atalho aqui facilita bastante porque a gente nos deixa mais ágil no software. Então, por exemplo, para mim selecionar comprimento na vertical, basta eu clicar no i. Então, tá vendo? Já mudou ali o meu íconezinho. Se eu quiser comprimento na horizontal, basta eu clicar na tecla L. Então, eu já tenho o comprimento horizontal. Restrição de raio, basta eu clicar na tecla R, tá? E por aí vai, pessoal. Então, se eu posicionar aqui, ó, em cima de cada ícone, eu já consigo ver ali, bem do lado, as teclas de atalho referente àquela ferramenta, para a gente já deixar a gente mais ágil. Então, devagar a gente vai decorando esses atalhos, tá? Vou colocar aqui a restrição horizontal, clicar nela e vou adicionar aqui. E para a gente pegar os valores no objeto que a gente está criando as propriedades, basta a gente clicar aqui nesse botãozinho aqui de função, tá vendo? Tem uma bolinha aqui em cima deles. Em qualquer lugar que você vê isso, você consegue inserir uma expressão numérica e linkar isso com outros objetos, tá? Linkar isso com propriedades de outros objetos. Então, por exemplo, aqui eu vou linkar
o tamanho, né, o comprimento desse retângulo com o meu objeto ponto, né, que é o meu componente. Deixa eu fechar aqui. Que eu acabei criando as propriedades nele, né, de comprimento e largura. Então, a partir dessa função, daquela adicionar, naquele botãozinho de adicionar função, eu consigo acessar as propriedades comprimento e largura do objeto componente, tá bom? Então é dessa forma que a gente vai parametrizar todo o nosso objeto. Então vamos entrar aqui de novo no Sketch. Vou clicar na ferramenta de restrição horizontal. Clico aqui para adicionar restrição. E aqui eu vou clicar para adicionar uma expressão. Clicando aqui, como é que funciona para eu adicionar uma expressão aqui? É muito simples. Basta eu começar a escrever o nome do meu objeto e depois colocar um ponto na frente e escrever o nome da minha propriedade que eu quero. Quer ver? É muito simples. Então eu sei que o meu objeto chama componente, né? Que seria o ponto. Então eu vou começar digitando aqui, ó, compor, e ele já traz aqui para mim, ó, componente. Basta eu clicar nele. Aí ele já coloca o pontinho na frente, tá vendo? Agora basta eu começar a digitar a propriedade que eu quero. Eu quero o comprimento. Então eu vou digitar aqui compri, e aí só de iniciar a digitação ele já me traz aqui a propriedade comprimento desse objeto. Então é só eu clicar nele, tá vendo? Já tem aqui componente e o comprimento, e ele traz o resultado aqui em cima. O meu resultado está 0 porque lá na propriedade está tudo 0. Eu vou clicar aqui em OK e já vou alterar isso lá na propriedade. Então, vou deixar aqui dessa forma mesmo. Vou dar um close, né? Vou fechar aqui e vou alterar isso aqui na propriedade. Vamos dar uma olhada na nossa imagem para a gente ver mais ou menos. Ó, comprimento 180 e largura 80. Então vamos utilizar essa imagem aqui como base para nossas dimensões iniciais. Então, comprimento de 180 centímetros, a largura de 80. Vamos entrar de novo no nosso sketch. E agora percebam que o nosso comprimento já mudou. Se eu abrir aqui a expressão, né, aqui o resultado dela é 180, que seria o resultado, né, dele pegar aquela propriedade de comprimento do nosso componente, né, que seria o nosso ponto. Então eu vou dar um OK aqui. E agora a gente vai adicionar também uma restrição na largura. Então eu vou colocar aqui a restrição vertical, né? Vou clicar aqui, vou fazer a mesma coisa. Clico aqui para adicionar uma expressão, vai abrir essa janela. Eu vou começar de novo, ó. Componente, tá aqui, e vou digitar que é a minha largura. E aqui já me dá o resultado, 80 centímetros. Eu cliquei em OK e dou um OK de novo. E aqui então ele já modificou o tamanho do meu retângulo para a largura que eu tenho. Vou dar um close para fechar. E vou tirar a minha grade para vocês verem. Então aqui eu tenho o meu retângulo. Se eu clicar no meu componente e alterar aqui as minhas propriedades, por exemplo, aqui eu vou colocar 150 no comprimento, notem que aqui o retângulo altera automaticamente, porque o comprimento dele e a largura, né, as restrições de comprimento e de largura, estão linkadas com as propriedades do meu componente, do meu objeto componente aqui em cima, tá vendo? Então beleza, dessa forma eu consigo controlar todo o meu projeto. Então agora o que eu vou fazer é aplicar uma extrusão. Então eu vou selecionar esse sketch e vou dar uma extrusão nele. Vou aplicar uma extrusão aqui e vou colocar a extrusão de 5 centímetros de altura. E vou dar um OK. Então beleza, aqui a gente já tem a nossa base. Então como essa extrusão foi baseada no nosso sketch, se eu modificar o componente, esse componente vai acabar modificando o sketch, que vai modificar a extrusão, certo? Então eu vou vir aqui, ó, vou colocar 180. Observem que o meu objeto já mudou o comprimento, tá bom? Então vamos lá. Eu vou modificar a cor dele, né, porque é uma madeira,
essa é a parte de baixo. Vou colocar aqui uma cor bem clarinha para ficar interessante. Pronto, ficou bem interessante. E vamos dar início à modelagem dos pés. Então eu vou ocultar aqui essa base, vou voltar a nossa grade e vou começar modelando os pés. Vamos lá dar uma olhada de novo na imagem e observem que os pés do armário, ele tem uma certa inclinação nas direções em que ele é para dentro do sofá, né? E observem que na borda exterior dele, nessa parte aqui, ele é reto. Aqui atrás a gente consegue ver melhor isso. Aqui é reto e aqui a gente tem uma inclinaçãozinha. A gente vai fazer isso na nossa modelagem. Uma coisa que eu quero parametrizar seria a altura do pé. Então a gente vai criar uma propriedade para isso, para a gente controlar isso, essa altura. Tá? Então eu vou vir aqui no meu componente, vou vir aqui em dados e vou criar uma nova propriedade. Adicionar a propriedade, vou criar um novo grupo. Esse grupo vai fazer referência a todas as propriedades que a gente vai utilizar para o pé. Então eu vou colocar aqui, o grupo vai chamar pé. Lembrem de não colocar nenhum caractere especial, tá? Por isso sem acento. E aqui eu vou colocar a altura do pé. Altura pé. Dessa forma, para a gente conseguir ver as duas palavras bem mais fácil. E vou clicar em OK. Então notem aqui que eu tenho um novo grupo e a propriedade que eu acabei criando. Vou colocar aqui a altura, que é de 13 centímetros inicialmente, né? Então vou colocar 13 e vou criar uma nova propriedade aqui, também no grupo pé, que é largura pé, para a gente parametrizar a largura do pé. Vou clicar em OK. Largura do pé, sei lá, eu vou colocar aqui 3 centímetros, né? Vamos começar com 3. Vou criar um novo sketch para a gente parametrizar isso, né? Para a gente criar o pé. Vou clicar no retângulo. Vamos desenhar um retângulo aqui. E aí eu vou colocar uma restrição para esse retângulo ser um quadrado. Para poder a gente colocar a restrição de igualdade, basta a gente clicar aqui na restrição, nesse símbolozinho, né? De igualdade, símbolo de igual. Para a gente gerar um quadrado, a gente vai ter que restringir alguns lados desse retângulo aqui. Como é que a gente faz isso? A gente pode utilizar essa restrição aqui, ó, de igualdade. Então, clicando nela, eu consigo fazer duas arestas, né, ficarem iguais. Por exemplo, eu quero que essa aresta seja sempre igual a essa. Dessa forma, eu tenho um quadrado. Quer ver? Se a gente clicar aqui e arrastar, ó, por mais que eu arraste para cá, todas as arestas vão manter o mesmo tamanho. Então, eu sei que eu tenho um quadrado agora. Então, eu vou restringir agora com o comprimento, né? Vou clicar aqui, restrição horizontal, e clico aqui. Então, agora, aqui eu vou restringir com aquele parâmetro de largura do pé, né? Então eu vou colocar o nome do objeto que eu quero, né? Que seria o componente. Componente, tá aqui. E largura. E aqui ele já me traz para mim, ó. Se eu clicar na setinha eu consigo navegar aqui entre as propriedades. Então eu tenho a largura total e o resultado dela aqui em cima, 80, e tenho a largura do pé, que o resultado seria 3 centímetros. É isso que eu quero. Então 3, eu clico em OK. E clico em OK novamente. Então já tenho a base do meu pé aqui, criada. Vou dar um close. Vou criar agora uma cópia desse sketch. Vou clicar aqui para criar uma cópia e vou manter ele na mesma posição, para eu não ter mais trabalho.
né? Eu vou editar essa cópia agora. Para o pé manter sempre a mesma proporção, aquela parte de cima dele tem que ser maior, né? Para a gente fazer aquela inclinação. Vou mostrar aqui na imagem para vocês de novo. Para a gente fazer essa inclinação, a parte de cima ela tem que ter uma espessura maior do que a parte inferior. Só que eu não quero parametrizar isso, eu quero manter isso linear, né? Então eu vou simplesmente modificar o tamanho dele aqui, só que eu vou colocar um valor multiplicando depois. Então eu quero que seja, sei lá, 2 vezes maior a parte de cima do que a parte de baixo. Então eu simplesmente pego aquela expressão que eu já tinha, né? Que eu fiz uma cópia, então a largura do pé está aqui, e coloco vezes 2. Então você pode ver que o resultado aqui em cima mudou para 6, né? Essa largura do pé é 3, então o resultado 2 vezes 3, 6. Então basta eu clicar em OK, clique em OK. Então vocês podem notar aqui que aqui embaixo eu tenho o sketch, o primeiro sketch que eu fiz, né, com largura de 3, e aqui em cima, né, esse de verde aqui, que a gente está editando agora, eu tenho o sketch com o valor alterado, né, da base do pé. Então eu vou clicar em Close. Então eu tenho os 2 retângulos para o pé. Basta agora eu posicionar esse meu segundo sketch na altura que eu quero. Qual seria essa altura? Seria a altura do pé, né? Aqui, que eu já criei. Então, como que eu faço isso? Eu vou clicar no meu sketch e vou vir em Placement, tá? Para me alterar a posição dele. Clico aqui na setinha para abrir as opções. Em posição, eu abro as opções novamente e eu vou alterar a posição Z dele, ou seja, eu vou colocar ele para cima. Basta eu clicar aqui para alterar o valor e vai aparecer para mim o botãozinho para eu colocar a expressão. Vou clicar no botãozinho de adicionar expressão e vou colocar a expressão referenciando a altura do pé, né? Para a gente adicionar aqui na altura do sketch. Então eu vou colocar componente e vou apertar para baixo. Ele já pega para mim componente e adiciona o ponto na frente, simplesmente apertando a setinha para baixo. E vou colocar altura e já tem aqui, ó, altura pé. Eu dou um OK e OK de novo. Então basta eu atualizar o arquivo e já está aqui, ó. O sketch foi movido para cima. Se eu colocar na vista frontal aqui, vocês podem ver, vou tirar a grade, vocês podem ver que aqui embaixo está o sketch menor e aqui em cima está o sketch maior. Eu consegui mover isso com base nessa propriedade. Se eu alterar aqui a altura do pé, sei lá, para 10, eu consigo perceber que a altura dele, né, diminui, ele vai para baixo. Vou manter aqui 13. E agora eu tenho que gerar o meu sólido, né? Para isso, eu vou utilizar uma ferramenta da bancada Part. Eu já tenho ela aqui, porque eu já adicionei ela aqui na minha bancada da ferramenta BIM, mas ela fica aqui, ó. Seria essa ferramenta aqui, ó. A gente vai na bancada Part e seria essa ferramenta aqui, Loft. Eu clico nela, seleciono os meus 2 sketches, né, os 2 sketches que eu quero, e clico em OK. Então aqui eu já tenho o pé do meu sofá, né, da minha poltrona. Eu quero que ele seja um sólido, porque ele está aberto, tá vendo? Eu vou dar um clique nele, vir aqui na propriedade, vou mudar a propriedade Solid para True. Então ele vai gerar um sólido fechado. Então pronto, eu tenho um pé do meu sofá. Vou ocultar aqui os meus sketches, né? Não precisa de ver. E vou modificar a cor dele. Vou vir aqui pegar a mesma cor que eu tinha adicionado na base. OK.
e vou adicionar a cor nele. Pronto. Então agora eu tenho a minha base e o meu pé. Certo, né? Ok, mas vamos lá. A minha base, ela tá no meu piso, tá no mesmo nível do meu piso. Eu preciso que essa base fique no topo do pé, né? Pra gente ter nossa base posicionada no lugar correto. Como que eu faço isso? Basta eu modificar a propriedade Z desse objeto, né? Aqui em Placement, coincidindo com a altura do pé, que a gente já fez, né? Que a gente já criou aqui a propriedade de altura pé. A gente até utilizou para criar o pé. Então vamos lá, né? Vou clicar aqui no componente, vir aqui em Placement, posição, Z e adiciono uma expressão. Vou chamar o meu componente, então componente altura pé. Clique em OK e atualiza. Então agora a minha base já está na altura do pé, certinho? Só que o pé ele não fica exatamente aqui no canto, ele fica um pouco para dentro. A gente pode parametrizar isso também, tá? Mas antes de fazer isso, eu vou criar os outros 4 pés para facilitar. Tudo com base nesse aqui. Então eu vou colocar o meu grid aqui. Vou voltar aqui primeiramente para a bancada BIM. Vou adicionar o meu grid. E vou criar alguns clones desse pé. Então eu vou criar 4 clones aqui. 1, 2, 3. Então agora eu tenho 4 pés, né? O principal e mais 3 clones. Para eu poder posicionar, eu vou ter que girar esses clones para eles ficarem na posição correta. Porque notem que o meu pé, o pé do guarda-roupa, do guarda-roupa não, da poltrona, ela tem a inclinação, tá vendo? Então essa inclinação tem que ser mantida sempre para a parte interna do nosso móvel. Como é que a gente vai fazer isso? Simplesmente girando as nossas cópias, né? Então eu vou colocar aqui na vista de topo, vou clicar na primeira cópia e vou rotacionar ela. Vou clicar aqui na posição da origem e vou rotacionar. Então aqui eu tenho minha primeira cópia rotacionada, vou rotacionar a segunda, vou rotacionar a terceira. Prontinho, então eu tenho os meus 4 pés já nas posições corretas, né? Agora, pelo menos na direção correta. Agora eu tenho que posicionar eles para ficarem de fato na posição correta. Então eu vou começar com esse primeiro aqui. Eu quero que ele fique um pouco para dentro. Então, se a minha base começa no 0, 0, eu simplesmente tenho que movimentar ele um pouquinho para dentro. E essa movimentação, né, a posição exata dele, não precisa exatamente ser paramétrica. Não totalmente. Ela tem que só manter uma distância específica das bordas da minha base. O que eu vou ter que parametrizar nele seria o distanciamento, né, no comprimento e na largura, tá? Então como é que seria isso? Para o pé que vai ficar nessa posição, basta eu adicionar o meu afastamento. Então eu vou clicar aqui no primeiro pé, né? E vou colocar um afastamento de 5 centímetros em X e 5 centímetros em Y. Então quando eu vou ocultar os outros aqui, ó, para vocês verem. Vou colocar na vista de baixo para vocês verem, ó. Meu pé está aqui, ó, posicionado 5 centímetros de cada lado da minha base, tá? E eu tenho que manter isso também nas outras posições.
só que obedecendo a minha largura e o comprimento da minha bombilha, tá bom? E é isso que a gente vai ter que parametrizar neles. Então vamos lá, por exemplo, vamos ver aqui, esse pé aqui vai ter que ficar lá atrás, né? Nessa posição aqui, mais ou menos. Só que com base na minha largura, né? Porque senão o que acontece? Quando eu modificar a minha largura e o meu comprimento, o pé vai ficar fora da posição correta. Eu vou clicar então nele, vou vir aqui em Placement, Posição e vou alterar. Vou clicar aqui na posição Y dele, né? Então vou posicionar ele assim e vou colocar ele, para vocês verem, né? Primeiro, vou colocar ele na largura. Então vou colocar aqui componente e a posição Y dele vai ser a mesma da largura do nosso sofá. Vou dar um OK. Se eu colocar ele na largura do nosso sofá, olha o que acontece. Ele vai ficar bem na borda. Só que não é isso que a gente quer, né? A gente quer que ele fica para dentro um pouco. Então eu vou ter que configurar isso. Então a minha expressão não é a largura, é a largura menos 5 centímetros da borda. Então eu vou ter que colocar 5 e sempre que eu colocar um número, eu tenho que colocar a unidade, se esse número estiver subtraindo ou somando. Então menos 5 centímetros. Então aqui o resultado já vai estar em 75 centímetros, né? Ele já vai me dar com a unidade. Caso eu não colocar a unidade, ele vai me retornar um erro aqui em cima. Então eu já sei que eu preciso adicionar unidade a algum número da minha expressão. Então vou colocar aqui centímetros e clicar em OK. Quando ele atualizar, vocês podem notar que agora sim ele está afastado. Tá vendo? Só que ele ainda não está afastado no X. Eu vou ter que adicionar esse afastamento. Como esse afastamento no X não depende da largura, basta eu vir aqui e colocar 5 centímetros. E pronto. Esse pé aqui já está posicionado da forma certa. Quer ver? Se a gente modificar a largura do nosso componente, sei lá, vou colocar aqui 70. Tá vendo? O pé vai vir junto. Notem que os outros que a gente não mexeu, não modificou. E esse aqui, por que eu não adicionei nenhuma expressão? Simplesmente modifiquei, coloquei um número fixo, né, no valor de x e de y dele, porque ele nunca vai mudar. Essa borda aqui nunca vai alterar, tá? Foi por isso que eu não modifiquei. Então vamos lá mexer agora nos outros pés. Eu vou colocar na posição superior e vou tirar essa visualização aqui. Vamos lá, esse pé aqui, ele é na lateral inferior, né? Deixa eu colocar a vista de topo. Seria nessa posição aqui, esse pé. Então vamos adicionar ele lá, mantendo a parametrização, né? Vou vir aqui em posição. O valor de x dele vai ser referente ao comprimento menos 5 centímetros. Então aqui o x, eu vou adicionar a expressão, seria o meu componente, comprimento menos 5 centímetros. Vou clicar em OK. E o meu y aqui não vai alterar, porque ele está próximo aqui do meu eixo, e isso não vai alterar. Então basta eu vir aqui e clicar e adicionar 5 centímetros. Tá? Então, vamos testar se está funcionando. Vou vir aqui e vou alterar o meu comprimento para 150. E aí o meu pé já modificou a posição. Se eu alterar a minha largura para 80, agora é o pé de lá que modificou a posição. Então está tudo ok, está tudo certinho, funcionando bem. Agora esse pé aqui vai ficar nessa posição aqui. Ele vai alterar tanto na largura quanto no comprimento. Então a gente vai utilizar as duas expressões nele. Para eu não ter que ficar reescrevendo as expressões, eu vou clicar nesse pé aqui, que a gente tem a expressão em y, e vou copiar a expressão para ser mais rápido. Então vou vir aqui, posição, vou abrir
Vou abrir a expressão, copiar ela e adicionar ela aqui no meu Y. Vou vir aqui, abro a expressão e colo. Clique em OK. Então meu pé já está com a expressão em Y, agora basta adicionar a expressão em X. Vou clicar no meu pé que tem a expressão em X, abro a expressão, copio, Ctrl C, vou vir aqui no meu pé para colocar a expressão em X, clico na expressão e adiciono ela. E pronto, o pé já está adicionado naquela posição. Então agora vamos colocar a base para a gente ver. Ó, os pés estão posicionados. É sempre bom a gente ir testando, tá, pessoal? Para ver se não tem nenhum problema na nossa lógica, tá? Dos nossos componentes. Vou retirar a grade para a gente ver melhor. Vou clicar aqui em componente e vou alterar. Então a altura do pé, vamos testar isso, né? 10. Aí, onde ficou, beleza. Vou voltar para 13. Comprimento 200. Ó, funcionou bem, né? A posição dele. E a largura, vamos ver aqui, 20. Opa, 20 não, né? 50. Mas a gente já viu que está funcionando, né? Vou deixar aqui em 80. Então está funcionando bem o nosso componente até agora. Vamos continuar. A segunda, a terceira, né? A gente já fez os pés e a base. A terceira coisa que a gente vai fazer seria essa parte de baixo aqui do estofado. Notem que ele fica acima da nossa base. O comprimento dele seria o comprimento total nosso menos a largura do nosso braço do sofá, né? Menos 2 vezes a largura do braço, né? Seria o comprimento total menos 2 vezes a largura, menos a largura desse braço e menos a largura desse braço. Então a gente teria o comprimento dessa peça aqui embaixo, né, do estofado. Então a gente vai fazer isso. Vamos então criar o nosso sketch. Vou vir aqui, vou ocultar os componentes que a gente já criou até então. Vamos, antes de iniciar esse novo esboço, vamos alterar o nome, né? Então aqui eu tenho os pés, para a gente não ficar perdido aqui no nosso arquivo. Vou colocar pé. E aqui vou colocar base madeira. Beleza. Vou ocultar esses componentes. E a gente vai iniciar um novo sketch para fazer aquela peça lá. Então eu vou vir aqui criar um retângulo. Vamos, como eu disse para vocês, o comprimento dessa peça depende da largura do nosso braço. Então já vamos definir lá no nosso componente essas propriedades. Então largura do braço e basicamente seria só isso, né? Ele dependeria da largura do braço e da largura total. E largura total a gente já tem. Então vamos vir aqui, vou fechar aqui por enquanto. Vou vir aqui no nosso componente e adicionar mais uma propriedade. O grupo, eu vou criar um grupo novo chamado braço. Então vou colocar braco, né, sem o C cedilha, para não dar problema. E vou colocar aqui largura braço. A gente sabe que é a largura do braço do nosso sofá. Vou clicar em OK. Então a largura do braço, vou colocar aqui, a gente tem ela aqui, 15, né? Vamos colocar 15 centímetros. Agora sim a gente pode vir continuar alterando o nosso sketch. A gente pode vir aqui e colocar uma restrição de largura, no comprimento dele, na verdade. E vou colocar uma expressão. Vou colocar aqui componente
comprimento. Então o comprimento dessa peça seria o comprimento total, né, que seria o comprimento menos 2 vezes a largura do nosso braço. Então eu vou chamar de novo uma nova propriedade. Para isso eu tenho que colocar componente de novo, tá? Para eu dizer para o SketchUp não, para o FreeCAD que eu estou buscando de novo no componente, né, nesse componente aqui, a nova propriedade. Então vou colocar aqui de novo no componente largura braço. Notem que o resultado já mudou, né? Basta agora então confirmar, confirma e confirma. Então aqui a gente já está com a largura, o comprimento dele correto. Agora vamos adicionar a largura. E por enquanto eu acho que essa largura vai modificar mais para frente, mas por enquanto a gente vai manter ela da mesma largura que o nosso sofá, tá bom? Então eu vou clicar aqui, vou adicionar a expressão e vou linkar somente a largura. Componente largura. Depois, caso for necessário, a gente altera. Então pronto. A gente já tem aqui o nosso componente pronto. Notem aqui que todas as peças que tem estofado, ela tem uma leve bordinha, né, nelas. Isso é causado pelo próprio tecido. Então, para a gente modelar uma coisa mais interessante, a gente vai fazer também esse efeito. A gente vai colocar uma curva, né, nas arestas, para não ficar uma coisa tão reta, onde a gente tem estofado. Então, como essa parte que tem estofado, a gente vai fazer isso. E a maneira mais fácil para fazer isso é utilizando a bancada Part Design, né? Porque já tem algumas ferramentas próprias para fazer esse tipo de modelagem, né? Colocar fillet, né? Ou se não, arredondar a borda dos objetos. Então, para isso, a gente vai vir aqui na bancada Part Design e vai criar um novo corpo. Para isso, eu posso clicar aqui, ó, criar corpo, e pronto, um novo corpo foi criado. Vou pegar o meu sketch que eu acabei de criar e vou arrastar para esse corpo, para dentro desse corpo, tá? Vou clicar nesse meu sketch e vou adicionar uma extrusão nele. Eu vou clicar aqui para adicionar a extrusão, preencher, né, no comando preencher aqui da bancada Part Design. E aqui eu já tenho a minha extrusão. Eu posso adicionar um valor qualquer aqui, ou posso colocar uma expressão. Eu vou colocar um valor qualquer aqui, só para a gente poder modelar a altura dele, tá? Modelar as bordas dele. Então eu vou clicar aqui, vou colocar 15 centímetros. Vou dar um OK. Eu vou colocar na verdade maior. Para alterar, basta eu clicar aqui, ó, na bancada Part Design, quando eu tenho um corpo, e se todos os objetos vão sendo adicionados dentro desse corpo, toda alteração que eu tiver naquele objeto, utilizando essas ferramentas aqui, vai estar atrelada dentro, né, desse corpo que eu criei. Então aqui eu tenho a minha alteração, né, que seria a minha extrusão, e aqui do lado eu tenho as propriedades dela. Eu posso alterar aqui, né, a espessura. Vou colocar aqui 20 centímetros para ele ficar um pouco mais grosso. Então eu quero arredondar agora essas bordas. Como é que eu faço? Eu posso utilizar essa ferramenta aqui, ó, Fillet. Então com ele selecionado, basta eu clicar em Fillet e modificar o tamanho aqui do meu raio, tá? E também posso adicionar uma expressão. Eu quero que esse raio tenha uma determinada largura, um determinado tamanho que eu consiga alterar, né? Então eu vou criar uma propriedade para isso. Então eu vou vir aqui em componente, vou adicionar aqui em poltrona, tá? Então eu vou adicionar uma propriedade para
eu adicionar uma propriedade num grupo que já existe, basta eu digitar o nome desse grupo. Então, vou colocar aqui poltrona e vou adicionar. Vou colocar raio borda. Para saber que é o raio das bordas, né, do meu estofado. Então vou colocar aqui, vai ser melhor eu colocar raio estofado. Raio estofado, cliquei OK. E aqui eu vou adicionar um raio de 5 centímetros. Vou iniciar com isso, vamos ver como é que vai ficar. Então vou clicar aqui de novo no meu componente e vou adicionar um fillet. E aqui eu vou linkar a expressão do raio, né, com o que eu tenho, que seria componente raio estofado. E pronto. Vou dar um OK. E aqui eu já tenho o meu estofado com raio. Eu posso alterar isso, bastando clicar no componente e alterar o valor aqui. Será 3. Ó, tá vendo? 1,5. Aí ficou bem legal assim, né? OK. Então, a base do estofado eu já tenho. Vou alterar o nome desse corpo aqui para base estofado. Só que a gente não parametrizou a altura dele. Vamos ver como é que a gente pode fazer essa parametrização de altura. Vou voltar aqui na nossa imagem. A gente pode perceber que a gente tem a altura do pé, a altura dessa base, e aqui a gente tem a altura desse componente que a gente acabou de criar e a altura da almofada, né? do assento do nosso sofá. Para a gente facilitar aqui, vamos considerar que a altura dessa almofada e a altura dessa base, elas são iguais, tá? Então o que a gente pode parametrizar seria a altura do assento. Então a altura do assento, a gente cria uma propriedade como altura do assento, e a partir daí a gente parametriza a altura dessas duas almofadas, né? Já que a gente já tem a altura do pé e a altura dessa basezinha aqui. Então vamos lá para fazer isso. Se ficar rápido demais, tá, pessoal? Basta vocês pausarem, assistir tranquilo o vídeo, tá? Para vocês pegarem todos os detalhes, ok? Então vamos lá. Eu vou criar então aqui uma propriedade no grupo poltrona, né? Vou criar uma propriedade altura assento. Vou clicar em OK. Vamos pegar aquela imagem como referência. Deixa eu pegar a imagem aqui. Acho que eu fechei ela. Deixa eu abrir aqui de novo. Aqui. Vamos pegar aqui a altura total, né? Seria 46 centímetros. Então vamos adicionar isso aqui na nossa propriedade altura assento. 46 centímetros. Ok. E agora vamos modificar essa propriedade. Então ela está aqui dentro da base do meu estofado, basta eu abrir ele, e eu tenho aqui o pad, que seria o componente referente a essa modificação que eu fiz, né, que seria a extrusão. Então aqui eu tenho 20 centímetros, eu posso alterar para 30, por exemplo. Só que aqui eu quero deixar ela paramétrica. Então, na verdade, a altura dele seria uma expressão. Então seria a expressão altura, coloca aqui componente, altura do assento, menos o componente, altura do pé, menos a altura daquela base de madeira, que foi 5 centímetros. Eu não vou especificar, eu posso até parametrizar também isso aqui, né? Seria base madeira. Vamos ver aqui como que seria. Seria base madeira length FWD. Seria essa altura.
Então eu já vou parametrizar isso também. Então vamos voltar aqui. Vamos parametrizar. A expressão seria componente, altura assento, menos componente, altura pé, menos base madeira, né? Componente base madeira, ponto, language fwd. Só que a altura dessa almofada seria a mesma a altura desse componente aqui que a gente está modelando, né, da base, seria a mesma altura da almofada. Então o restante seria dividido por 2, né? Então eu teria que dividir o resultado dessa expressão toda aqui dividido por 2. Eu vou colocar um parêntese aqui no início para ele saber que tem que fazer esse cálculo aqui primeiro e depois fazer a divisão por 2. E vou dar um clique em OK. E pronto, a altura já está parametrizada, né? Agora basta a gente posicionar no local correto esse componente. Para isso a gente vai habilitar os demais, né, para a gente ver a posição certinha. E a gente pode notar aqui que a posição dele nessa direção fica sendo a posição da largura, né? A gente pode parametrizar ele como a largura do nosso braço, e a largura seria a própria largura em si do sofá. Então a gente não mexe na largura, né? A gente pode ver aqui que ele já está na largura certinho do sofá. Isso pode alterar depois. Mas aqui a posição nesse sentido seria, eu vou vir aqui em posição, deixa eu ver qual é esse eixo. Vou voltar aqui para a bancada BIM, vou colocar a grade, seria o eixo X. Então vou selecionar ele. Ó, é interessante notar também que quando eu faço algum componente da bancada Part Design, para posicionar ele eu tenho que clicar no corpo, ou seja, nesse íconezinho aqui de cima, tá? Para poder manipular a posição. Então vou vir aqui na posição, na parte do X. Vou colocar aqui a posição em X dele vai depender da largura, né? Da largura do nosso braço. Largura braço. E pronto. A gente pode notar que ele já está posicionado no centro, tá vendo? Agora a gente tem que colocar ele na altura correta. E que altura seria essa? Seria a altura do pé mais a altura dessa base, né? Eu vou clicar nele e adicionar aqui a expressão. Ó, tem que clicar aqui sempre na base. Vou adicionar componente altura pé mais base madeira, né? Base madeira, language fwd, e dou um clique em OK. Pronto, ele já está posicionado no lugar correto. Olha aí que bacana. Vamos verificar se está tudo ok. Vamos alterar algumas propriedades aqui e verificar. Então, sei lá, vou alterar a altura do pé para 15 centímetros. Então notem que ele alterou automaticamente. Ó, como a altura do assento depende da altura do pé, e a altura desse componente que depende da altura do pé e da altura do meu assento, quando eu mexo em qualquer um dos dois, a altura do pé, por exemplo, vou colocar 10, notem que a espessura dele altera junto. Isso é muito interessante, totalmente paramétrico. Vou voltar aqui, ó. Vamos alterar o comprimento, né? E verificar se está tudo ok. Ó, o comprimento dele alterou, bacana. Vamos ver a largura. A largura também alterou, bem bacana. Agora
vamos modelar os assentos aqui de cima, tá? Então vamos lá. Da mesma forma, esses assentos são feitos de estofado. Então a gente vai modelar na bancada Part Design, tá? Então vamos lá de novo. Na verdade, eu vou começar com um sketch, né? Um esboço básico disso. E para modelar os assentos, eu vou precisar de um outro parâmetro, que seria o número de assentos, né? Uma nova propriedade aqui para o nosso componente. Então, vou clicar nele e vou adicionar uma nova propriedade. Só que agora, notem que essa propriedade vai ser definida pelo número de assentos. Então, não é uma propriedade de comprimento. Então, eu não posso adicionar esse appropriate language aqui. Tem que ser uma unidade adequada, que seria um número inteiro, né? Então eu tenho que procurar aqui uma propriedade que se adeque a isso. E eu tenho uma propriedade bem interessante aqui, que seria appropriate integer. Aqui, ó. Então propriedade para guardar um número inteiro. Então eu vou manter no grupo poltrona e vou adicionar aqui número de assentos. Dessa forma. Vou dar um OK. Então aqui eu já tenho um número de assentos. Vou adicionar, vou deixar 2 assentos aqui, tá? Vamos lá então. Vamos começar aqui criando um sketch, já que agora a gente já tem as nossas propriedades. E vou adicionar um sketch. Vou criar um retângulo aqui como base e vou adicionar restrições de comprimento. A restrição de comprimento minha, olha, notem como que será a expressão que a gente vai ter que usar. Notem que o espaço que eu tenho, vou aumentar aqui para vocês verem, o comprimento de uma única almofada seria o comprimento total menos a largura dos 2 braços dividido pela quantidade de assentos que eu tenho, né? De quantidade de almofadas que eu tenho. Por exemplo, aqui seria 1,80 menos 15 menos 15. Então sobraria esse tamanho aqui e eu pego esse tamanho e divido pela quantidade de almofadas que eu tenho, que nesse caso aqui é 2, né? Então seria 150, né, que seria esse resultado, dividido por 2, que seria 75. Então cada almofada aqui teria 75, tá? Então a gente vai manter essa mesma expressão, a gente vai colocar essa expressão lá no FreeCAD. Então a gente vai vir aqui, ó, e vamos colocar a expressão. Então seria o comprimento do meu sofá, né? Aqui, comprimento menos 2 vezes a minha largura do braço, né? Dividido por componente número de assentos, dividido pelo número de assentos, né? Então seria o comprimento menos 2 vezes a largura do braço dividido pelo número de assentos. Eu vou colocar aqui parênteses, né, para não ter problema na hora dele fazer esse cálculo. Aqui já está me dando o resultado, que vai dar 60. Vou dar um clique em OK e clique em OK novamente. Agora eu vou adicionar a restrição de largura. Vou clicar aqui em I e vou adicionar a restrição com a própria largura do meu sofá. Então, componente largura. Então, aqui a gente já tem a nossa almofada, né? Pelo menos o rascunho dela. Vou retirar aqui para a gente ver melhor. E agora vou criar um corpo para essa almofada, né? Lá na minha bancada Part Design. Vou criar um corpo e vou adicionar esse sketch aqui dentro desse corpo. Vou adicionar uma extrusão nele. O valor dessa extrusão, lembra que a gente dividiu, a gente vai colocar tanto a base do estofado quanto a própria almofada da mesma altura. Ou seja,
a altura do estofado e a altura da almofada vai ser a mesma. Então é a mesma expressão, eu posso copiar a expressão desse daqui, tá? Desse componente que eu já tenho, para facilitar a minha vida. Então essa altura aqui, eu vou cancelar aqui por enquanto, e vou vir aqui nele e copiar a expressão que eu já tenho. Vou vir aqui na expressão, ó, vou dar um Ctrl C, vou vir aqui agora nele de novo, adicionar a espessura e vou colar a minha expressão. Se vocês não estiverem lembrando qual é essa expressão, volta um pouquinho o vídeo, né, e deem uma olhada lá. Vou clicar em OK e OK. Então já estou com a minha almofada aqui pronta. Agora a gente tem que colocar o raio, né, para a gente arredondar as bordas. Então vou clicar nele aqui no pad e vou adicionar o fillet. E vou adicionar a expressão chamando o raio, né, a propriedade raio que eu tenho. Componente raio do estofado. Vai estar aqui. Vou dar um OK e OK. Então já estou aqui com o raio colocado. Vou dar um OK para finalizar. E aqui eu vou chamar isso daqui de almofada. Pronto. Vou mostrar todos os meus componentes para mim ver. Então aqui a gente já tem a nossa almofada. Basta agora posicioná-la corretamente, né, na posição. Ela vai ficar posicionada. Deixa eu voltar aqui para a bancada BIM. Então aqui em X ela vai ficar na mesma posição do que a base do meu estofado. Então vamos lá, vamos posicionar ela no X. Que seria, eu não cliquei aqui no corpo, então eu não consegui modificar. Eu posso até clicar, eu não consigo modificar. Vou clicar aqui no corpo dele e agora sim eu consigo modificar. Vou abrir a expressão e vou adicionar aqui componente largura. Vamos lá. Eu acredito que antes de fazer esse posicionamento seria mais interessante eu gerar as cópias da minha almofada, né? Eu acredito que seria mais interessante fazer isso. Vai ficar mais fácil. Então o que eu vou fazer? Como a gente tem a propriedade número de almofadas, né? Número de assentos, isso também tem que ser paramétrico, o número de cópias que eu tenho que fazer. Para deixar isso paramétrico, a gente pode utilizar essa ferramenta aqui de matriz que o FreeCAD tem na bancada BIM. Então eu vou clicar no meu componente, né, almofada, e vou vir aqui e criar uma matriz. Aqui eu vou criar uma matriz qualquer e depois eu altero isso para deixar isso paramétrico, tá? Então eu sei que eu vou ter almofada somente no eixo X. Eu vou criar cópia somente nesse eixo. Então aqui eu vou adicionar, vou colocar 1. Em X eu vou colocar mais de 1, né? Só para a gente tentar 2. Aqui no intervalo eu vou, sei lá, vou deixar 10 centímetros mesmo. Só para a gente ter alguma coisa aqui. E vou mandar gerar. Então aqui a gente já tem o nosso objeto aqui pronto, né? E agora vamos parametrizar isso. Então o número, vamos vir aqui, e o número, né, de almofadas que seria em X, a gente consegue parametrizar isso para o número de assentos. Então eu vou vir aqui e vou adicionar. Então componente número de assentos. Então agora já está paramétrico isso, número de assentos. E agora a gente tem que parametrizar a posição dele, né? Qual que seria a posição? Seria a largura desse assento, né? E como que a gente calcula a largura desse assento? A gente já tem essa expressão e ela tá lá no nosso sketch. Eu vou vir aqui no sketch, aqui na largura dele, eu vou copiar essa expressão, que é a expressão da nossa largura, né? Porque a próxima almofada tem que estar posicionada na largura dessa.
E aqui então eu vou vir no Object Array e vou adicionar aqui no intervalo x, ó, vou abrir o intervalo x e vou adicionar em x aquela expressão que faz referência à largura da minha almofada, o comprimento dela na verdade. Eu cliquei OK. Então observem agora, eu vou retirar os demais componentes, que a gente tem a nossa almofada, a cópia da nossa almofada posicionada. Observem que se a gente modificar o número de assentos, então vou colocar aqui, será 3 assentos. Tá vendo que o comprimento total não muda. O que muda é que ele reduz os assentos e adiciona mais um. Então vou colocar aqui, sei lá, 4 assentos. Tá vendo? Por quê? Porque o nosso comprimento está restringido, né? O comprimento de cada almofada está restringido conforme a quantidade e o comprimento total do nosso sofá, tá bom? Então fica bem interessante isso também. Vou deixar aqui 2. E agora que a gente já tem o nosso array, a gente pode posicionar ele na parte de cima aqui da nossa base. Então eu vou selecionar o array e vou posicionar ele no sentido do x. Vou vir aqui em placement, posição. Em x ele vai ficar, a expressão dele vai ser componente largura do meu braço, né? Então aqui agora já está na posição correta, agora basta eu posicionar ele para cima. Então eu vou posicionar o x dele, vou adicionar uma expressão e vou escrever a minha expressão. Como que seria essa expressão? Basicamente eu posso Então, como que seria essa expressão? Basicamente, eu teria que... Cadê aqui? Vou pegar aqui novamente. Então, eu vou adicionar a expressão aqui, ó. Seria o componente, né? A altura do pé. Mais a altura dessa base de madeira, né? Que seria base madeira, language FWD, mais a altura desse meu estofado aqui, tá? Vamos pegar qual seria essa propriedade dele de altura. Seria o meu pad language, certo? Então vamos voltar lá de novo e adicionar a expressão. Seria componente altura do pé mais base madeira language FWD mais o meu pad, né, que é a base do estofado, pad e language. Então seria isso. Vamos verificar se está certo. Prontinho, certinho a expressão e já está na posição correta. Vamos testar? Vou clicar aqui no componente, vou alterar o comprimento. Funcionou beleza. Vou alterar o número de assentos para, sei lá, 3 assentos. Ó, bacana, já está alterado. Vou alterar, sei lá, a altura do pé. Vou colocar 13 centímetros. Olha que legal.
Vou alterar a espessura do pé, vamos ver se vai funcionar. Eu acho que eu não testei isso. A largura do pé, 5 centímetros. Ó, alterou, ficou bem legal. Então nada saiu da posição, tá tudo na posição correta, né? Agora tá faltando o nosso braço e o nosso a nossa parte de trás aqui, né? A escora do nosso sofá. Então vamos finalizar aqui rapidinho. Vamos então fazer o braço do nosso sofá. Como é que a gente pode fazer esse braço? Primeiramente, a gente vai ter que criar aqui uma propriedade para esse braço, né? Que seria a largura do braço e a altura dele. A largura a gente já criou, né? Vamos clicar aqui, vamos criar então a altura desse braço. Então vou adicionar a propriedade, vou vir aqui e vou mudar o grupo, né, para braço. E em nome eu vou colocar altura braço e dou um clique em OK. Para a altura desse braço, vamos pegar aqui um exemplo, um braço de 70 centímetros. 70 centímetros seria no total, né? Seria, sei lá, 50 centímetros. Vou pegar aqui um braço de 50. Então deixa eu colocar aqui. Ah, tá vendo aqui, ó. Eu esqueci de mudar o tipo de propriedade e coloquei inteiro, tá vendo? Então eu vou apagar. Para apagar uma propriedade, basta clicar com o botão direito e vir aqui em remover propriedade. E agora eu vou adicionar uma nova propriedade. Vou ter que mudar isso daqui para language de novo. Então, property está aqui embaixo. Aqui, property language. Vamos lá. Altura, braço. Clique OK. Beleza. Vou posicionar agora o meu grid aqui na frente e vou ocultar os componentes que eu já tenho criado. Vamos criar um novo sketch para a gente gerar esse braço. Vamos ver aqui como que é esse braço. Ó. Aqui ele é reto, aqui a parte de cima também é reta, só que depois ele tem uma curva e desce de novo reto. Então a gente vai fazer dessa forma. Então vamos lá. Vou criar aqui um retângulo. Nesse retângulo eu vou restringir a altura dele. Então aqui eu tenho a altura seria o componente altura do braço. Ok? Só que essa altura, como está 0, né, eu esqueci de colocar algum valor lá. Eu vou ter que vir aqui e alterar. Vou colocar aqui 50 centímetros. E vou abrir de novo para a gente editar esse sketch. Então aqui já está com 50. Agora a largura do braço. Eu vou adicionar a largura do braço aqui. Componente. Largura do braço. Dou um clique OK. Agora eu vou adicionar aquele raio aqui. Como aquele raio eu não quero colocar nenhuma propriedade para poder alterar ele, eu vou colocar ele como sendo paramétrico referente à largura. Ou seja, a parametrização desse raio vai depender da largura do braço. Tá? Então eu vou vir aqui e vou adicionar um fillet de esboço, né, com preservação de restrição. Para chegar nessa ferramenta, basta vir aqui
essa ferramenta aqui embaixo e clicar na setinha da ferramenta de Fillet, para a gente criar bordas arredondadas. Então eu vou clicar aqui e aqui, e ele já cria para mim um arco, né, mantendo a minha restrição, que eu já tinha anteriormente. Então eu vou pegar a restrição de raio e vou falar que esse raio, sei lá, esse raio vai ser 60% da minha largura do meu braço. Então eu vou colocar 0,6 vezes o meu componente largura do braço. Aí, acho que ficou bem bacana. Então o raio seria 60% da minha largura. Isso, ele ser uma porcentagem da minha largura, isso quer dizer que ele nunca vai chegar aqui, esse arco nunca vai fazer com que essa linha aqui seja zero, porque isso poderia causar algum tipo de conflito no meu sketch, tá? Então é interessante a gente sempre manter esses valores aqui paramétricos e sendo dependentes de outras restrições, tá? Que a gente tenha parametrização, para nunca dar problema. Então vou clicar aqui em OK, em Close, né? E a gente já tem o nosso sketch. Então da mesma forma que os demais, eu vou criar um corpo para ele na bancada Part Design. Part Design, criar um corpo aqui nesse plano. Pronto. Então eu já tenho aqui o meu corpo criado e agora eu vou fazer uma extrusão nele. Qual que seria essa extrusão? Seria da largura do meu sofá. Então eu vou colocar aqui componente largura. Vou dar um OK. Já está aqui o nosso braço. Agora eu vou arredondar as bordas, utilizando já aqueles parâmetros que a gente já tem. Então eu vou vir aqui em Fillet, e vou adicionar aqui a expressão para ele pegar o nosso raio, né? Componente raio do estofado. E olhem só, a gente já está com as bordas arredondadas aqui, tudinho bonitinho, do jeito que a gente precisa. Eu vou dar um OK. Vou modificar o nome desse corpo para braço. E vou habilitar os outros componentes que a gente já tem. Então aqui a gente tem o nosso braço. Vou criar uma cópia dele, né? Vou criar um clone dele. Vou clicar aqui em braço e criar um clone. Vou criar esse clone na mesma posição e vou girar ele para a gente ter o nosso outro braço. Vou clicar aqui nesse braço, RO. E pronto, a gente já tem o clone girado aqui do nosso braço. Vamos posicionar esse aqui no lugar. Para posicionar ele, ocultar esse daqui, para posicionar ele, basta eu chegar ele para trás, né, no eixo Y. E quanto que eu tenho que chegar para trás? Tenho que chegar simplesmente a largura dele. Então eu vou vir aqui e vou clicar no corpo dele, né, no braço. Vou vir em Placement, posição, em Y. Vou adicionar a largura. Pronto. E agora basta eu colocar ele na posição, posicionar ele no eixo X, no eixo Z, na verdade. Então vou clicar aí no corpo dele, braço, e aqui vai ser, aqui ó, eu posso até pegar a expressão desse componente aqui. Vou clicar nele, que já está mais fácil, né? E vou copiar a nossa expressãozinha aqui da altura, porque é a mesma altura, né?
vai ficar em cima da nossa base de madeira. Vou vir nele e vou colar. E pronto, a nossa base já está lá em cima. Vou fazer a mesma coisa com a nossa cópia, porque a altura vai ser a mesma. Pronto. E como é que vai ser a posição desse braço? Vai ser somente no eixo X. E qual que vai ser a posição? Só o meu comprimento, né? Então eu vou vir aqui, o comprimento, pronto. Os dois braços já estão no comprimento adequado. Então vamos testar para ver se está tudo funcionando. Então os braços, ó, vamos ver aqui, ó, se eu alterar a altura do braço, vou colocar aqui 40. Então, ó, vejam que foi alterado. Vamos alterar agora a largura, né? Então vou vir aqui no meu componente, eu vou vir aqui em braço largura. Vou colocar, sei lá, 10. Então notem, ó, que quando a largura do braço reduziu, acabou que o comprimento tanto da base do estofado quanto das almofadas aqui de cima, né, dos assentos, foi alterado, porque está tudo dependente dessa propriedade. Isso é muito interessante, deixar o componente bem parametrizado, porque senão acaba dando problema. Vamos alterar agora a nossa largura para ver como que está funcionando. Beleza, nossa largura está funcionando, ok. Deu tudo certo, então. Agora, o que está faltando fazer é simplesmente a parte da nossa escora, né? Então, vamos lá. Eu vou posicionar agora o nosso grid. Vou posicionar agora o nosso grid de lado aqui. Então, vou vir aqui, lado, e vamos desenhar a parte do nosso encosto. Como é que vai funcionar? Olha, percebam que o nosso encosto, ó, aqui a gente consegue ver nessa região aqui, que ele é reto atrás, só que ele tem uma inclinação aqui nessa parte da frente. Então, a gente vai fazer dessa forma também, tá? A gente também tem que ter um parâmetro aqui, a altura da escora, tá? Para a gente manter isso. Então vamos vir aqui e adicionar uma propriedade na poltrona, no grupo poltrona. Então vou vir aqui adicionar a propriedade poltrona, altura e escora, e vou dar um clique em OK. Então agora a altura da escora aqui eu vou colocar, vamos pegar aqui como base. Fechei novamente, sem querer. Opa. Deixa eu só fechar aqui. Vou pegar aqui a imagem. Aqui. A altura total da escora seria 77 centímetros, né? Desde o chão até lá em cima. Só que a altura da escora ela só vem até essa base de madeira. Então a gente vai ter que parametrizar isso também, tá? Então, na verdade, a altura da escora, a gente vai colocar essa altura da escora como a altura do chão até lá em cima. Só que a altura real dela vai somente da base de madeira até o topo, certo? Então a gente vai ter que deixar isso parametrizado. Eu vou ocultar aqui para a gente não ter problema. E vamos criar um novo sketch.
Vamos criar aqui uma linha, desenhar mais ou menos o desenho que a gente quer. Seria mais ou menos isso, né? Vou adicionar aqui. Tem algum problema aqui? Vou deletar essa restrição. Pronto, seria mais ou menos isso, tá? A gente também tem que ter a largura da escora. Outro parâmetro que a gente não adicionou, né? Vou adicionar ele aqui. Então a gente tem a altura da escora. Eu, na verdade, vou criar um novo grupo para definir essas propriedades da escora. Então, vou adicionar a propriedade. Vou colocar aqui escora. E aqui eu vou colocar largura escora. Para mim alterar o grupo em que está a altura da escora, basta eu clicar nele com o botão direito e vir aqui, ó, renomear grupo de propriedade. E eu posso colocar ele em outro grupo, né, que seria escora. Notem que ele passa para cá no grupo escora que eu acabei de criar. Então a altura da escora eu vou colocar de 77 centímetros e a largura, sei lá, vou colocar de 10 centímetros. Opa, coloquei 10 metros lá, né? Seria 10 centímetros. Beleza. Então agora a gente vai entrar aqui no nosso esboço. Essa linha aqui, eu vou colocar uma restrição nela de altura. Essa restrição seria a nossa altura da escora, né? Então, componente altura da escora menos componente altura do pé menos nossa base de madeira Language FWD, que seria aqueles 5 centímetros da base de madeira. Então a nossa escora seria, a altura dela seria isso, essa expressão. E vou dar um clique OK. Aí agora a nossa largura da escora, eu vou colocar ela aqui em cima. Então seria componente largura escora. Vou dar um OK. Só que aqui também eu tenho que colocar alguma coisa para ele não ficar solto dessa forma. Então eu vou colocar ele como 2 vezes a largura da escora, tá? Então eu vou clicar aqui e vou colocar uma restrição. Vou falar que ele é 2 vezes largura, 2 vezes a propriedade do meu componente, largura escora. Então se a largura da escora é 10, o resultado aqui vai ser 20, porque é 2 vezes isso. Vou dar um OK. Então agora a gente já tem o nosso esboço, né, base da escora do nosso sofá. Vou clicar em Close. E vou criar um corpo para ele, da mesma forma que a gente já fez. Vou vir aqui em Part Design, crio um corpo. Opa, criei 2, vou apagar um deles. E vou arrastar o nosso sketch para cá. Beleza. E o comprimento dessa escora seria o mesmo comprimento dessa base aqui, ó, que na verdade é o mesmo comprimento do sofá inteiro menos 2 vezes a largura dos braços, né? Então a gente já tem isso daqui, a gente já tem inclusive essa expressão que a gente pode até copiar. Então a gente já tem aqui, ó, quer ver? Base do estofado. Aqui, ó.
Vou até copiar ela aqui para ser mais rápido. Vou dar um close. Opa. Vou criar a nossa extrusão, né? Tá dando algum probleminha aqui. Basta eu selecionar aqui o corpo, né? É o que eu tô com ele aqui. E aí eu vou adicionar a minha extrusão, o comprimento da minha extrusão como sendo aquela expressão. E pronto. Já tô com a base do meu sofá aqui pronta. Agora o que eu tenho que fazer é arredondar as bordas, né? Vou clicar nele, fazer aquele mesmo procedimento que a gente já fez. Clique em Fillet. Vou adicionar aquela expressãozinha. Componente, raio do estofado, e aqui eu vou selecionar as faces que eu quero, né, nesse caso, que ele não pegou automático, não tinha selecionado, e clique em OK. Então pronto, ó. Já estou com a minha escora modelada. Vou colocar aqui. Vou alterar o nome para escora. E agora eu vou deixar visualizar os meus componentes, né? Vou colocar o meu grid na parte inferior. Ó, notem que o meu grid está aqui, só que eu fiz ele ao contrário. Essa parte aqui é da frente, eu tenho que inverter ela. Para isso eu vou simplesmente rotacionar ele. Então eu vou clicar aqui na minha escora, vou aplicar uma rotação. Vou clicar aqui no ponto 00 e vou aplicar essa rotação. Agora basta posicionar. Então no Y vai ser a minha largura, né? Então vou clicar aqui na escora, vou vir em posição. No Y vai ser a largura. Então, componente, largura, pronto. E no X vai ser o próprio comprimento dela, que eu posso inclusive pegar aqui a minha expressão já pronta. Então, vou vir aqui no X, pronto. Só que eu tenho que adicionar mais o braço do sofá nessa expressão, né? Então, mais o componente, largura do braço. Agora sim. Agora está na posição correta. Agora eu adiciono a altura. Vou adicionar a mesma altura que eu adicionei aqui. Então vou copiar a expressão do braço. E pronto. Já estou com ele na altura correta. Só que podem notar que atrás
que tanto as almofadas quanto a parte de baixo aqui, ela tá encostando aqui, ó, no meu encosto, né, na minha escora. Ó, então eu vou ter que alterar a largura, vou ter que alterar a parametrização da largura dessas almofadas e dessa parte do estofado aqui embaixo. Então como é que eu vou fazer isso? Eu vou vir aqui na almofada. Se vocês notarem, olha aqui, ó. Vou colocar aqui de lado para vocês verem. Aqui na parte de cima, ela é a largura da minha escora. E aqui na parte de baixo é 2 vezes a largura dessa escora. Então quer dizer que aqui no meio vai ser mais ou menos 1,5 vezes a largura daqui de cima. Então é isso que eu vou ter que reduzir aqui, tá? Então vamos lá. Eu vou clicar aqui nele, né? Eu tô nele aqui. Vou abrir o sketch referente à minha almofada. E na largura dele aqui, ó, eu vou alterar. Então ele está na largura total, eu só tenho que reduzir. Então eu vou colocar menos componente largura da escora vezes 1,5 vezes 1,5. Então ok. Vamos ver se isso vai adiantar. E vou dar um close aqui para a gente atualizar. Bom, agora a nossa almofada ficou um tamanho bom, tá vendo? Eu vou fazer a mesma coisa aqui para baixo, para ele poder ficar mais ou menos do tamanho da almofada. Mais ou menos não, né? Do mesmo tamanho da almofada. Então a base do estofado, vou abrir o sketch dela e vou alterar aqui, ó, a nossa largura, que simplesmente está a largura do sofá. Então vou colocar menos 1,5 vezes o meu componente largura da escora. Cliquei OK e close. E já vai atualizar. Então agora está tudo ok. Vou voltar à visualização dos nossos braços, né? Pronto. E tá pronto o nosso modelo. Ó, tanto que é bacana. Pronto não, né? Vamos deixar isso aqui bonitinho para depois a gente conseguir importar e exportar nos arquivos da forma correta. Então, o que eu posso fazer aqui? Eu vou colocar uma corzinha nesse estofado aqui. Eu vou selecionar eles, né? Deixa eu selecionar aqui. Aqui. E vou colocar uma cor neles. Sei lá. Aí, coloquei uma corzinha. E vou agrupar eles com um compound. E pronto. Então tem o meu componente, né, que seria minha poltrona. Vou até mudar aqui. E aqui o meu objeto componente, que seria propriedade. Eu posso até mudar agora que eu finalizei, né? Posso até mudar o nome dele, que seria propriedades poltrona. Então, clicando nesse objeto propriedades da poltrona, eu consigo, através das propriedades que ele carrega, alterar a propriedade, né, modificar aqui a poltrona. Só lembrando, pessoal, eu posso adicionar propriedades que não afetem o modelo em si, tá? Por exemplo, sei lá, eu posso colocar aqui a resistência, sei lá, do sofá, né? Quantos quilos ele suporta? Eu posso adicionar aqui. Tá? Eu posso adicionar esses parâmetros aqui também.
porque esses parâmetros às vezes podem ser utilizados para cálculos em tabelas, né? Eu posso puxar esses parâmetros aqui para tabelas para depois realizar cálculos. Então é por isso que é interessante, né, às vezes adicionar parâmetros que não necessariamente alterem o modelo, tá? Nesse componente aqui, agora, como eu terminei de fazer essa modelagem, eu posso clicar e desabilitar mostrar tudo, para ele só mostrar as propriedades básicas, né? Que foi as que a gente criou e as que ele já tinha inicialmente. Notem que o nosso ponto ainda continua aqui, ó. Tá vendo? Ele está praticamente imperceptível, mas se a gente clicar aqui ele aparece. É bem fácil de manipular. Por exemplo, vamos fazer alguns testes aqui. Vou modelar a partir disso daqui uma poltrona. Então a poltrona tem um assento só e o comprimento dela é de 80 centímetros. A largura dela é de 55. Então, ó, consegui modelar uma poltrona. Vou colocar aqui na vista de perspectiva para vocês verem melhor. Então eu tenho aqui uma poltrona. Esses pés estão muito grossos, né? Então eu posso alterar isso também. Vou ver aqui a largura do pé, 3. Então eu já consigo modificar. Então o componente fica totalmente dinâmico e paramétrico dessa forma. Sei lá, vou alterar a altura da escora, né? Vamos ver se está tudo funcionando. Altura da escora, vou colocar 85. Ó, funcionou legal. A altura do braço, bem legal, né? Eu vou colocar um braço mais largo. Ó, viu? Que todo modelo se adequa aos parâmetros. Então é dessa forma que a gente cria modelos totalmente paramétricos e com alta qualidade. E aí no próximo vídeo eu explico como adicionar esses componentes dentro de um projeto que você já tem, de maneira bem fácil, tá bom? Então eu vou deixar o link desse componente aqui na descrição, tá? Para vocês terem acesso. E qualquer dúvida podem deixar aí nos comentários, podem também entrar em contato comigo pelo Telegram, né? Lá no grupo do FreeCAD Brasil, também pelo WhatsApp. E é isso aí, pessoal. Vamos lá, vamos fazer esses componentes e disponibilizar aí pro pessoal poder usar, né? Pra gente poder ter cada vez mais pessoas utilizando o FreeCAD, para o FreeCAD ficar cada vez mais robusto e interessante. Então valeu e até a próxima.